Oi pessoal, visando atender o maior número de pessoas, vou fazer aqui um vídeo de revisão para vocês revisarem rapidinho antes da prova, para dar tudo certo. Pronto, o primeiro ponto que a gente vai conversar um pouco é sobre as forças e os ventos. Era uma questão que muitas pessoas estavam em dúvidas, então vamos aqui dar uma esclarecida, vamos dar uma relembrada nos conceitos. A força de Coriolis, ela vem decorrente do fato da Terra girar, ou seja, do oeste para o leste. Também é denominada como a força deflexora de rotação da Terra. A força da Coriolis ela muda a trajetória da massa de ar para a esquerda no hemisfério sul e para a direita no hemisfério norte, mas ela não modifica a velocidade do vento, certo? A força de atrito. A força de atrito é pela rugosidade. Por exemplo, onde é que tem mais atrito? Aqui em uma superfície mais baixa ou no alto de uma colina? Óbvio que aqui no local, porque a gente tem muitos prédios, muitos empecilhos, então tem mais atrito, entendeu? Promove a desaceleração do movimento da massa de ar, sendo seus efeitos tão maiores quanto menor foi a altura da observação, como eu já citei. Se a gente for comparar aqui no nível aqui de Fortaleza ao nível, sei lá, de uma colina. Na colina vai ser bem menor a força de atrito em relação a Fortaleza e etc. Também tem a ver com a questão das grandes cidades, das grandes metrópoles. A força centrífuga. Ela modifica a direção do vento e ela proporciona a formação dos ventos ciclotrópicos, que é o caso dos ciclones e dos anticiclones. Então, essa aqui não é de tanta incidência no Brasil, mas é importante que a gente entenda. Pronto, antes da gente começar essa questão, eu vou dar uma relembrada para vocês sobre o vento Aracati. O vento Aracati ele é influenciado pela força de atrito e a força Coriolis. E uma coisa muito importante da gente entender é que o vento Aracati ele vem do mar, ou seja, da sopra do mar, para dentro, ou seja, ele atinge o sertão. Até por isso que o Aracati tem até uma força muito cultural, porque é comum durante a tarde eles sentirem essa brisa. Então, lembre-se, a força Aracati ela vem meio que do mar, da região litorânea, e ela atinge até o centro do continente, até os sertões. Agora vamos para essa questão, para a gente tirar um pouco das dúvidas e entender um pouco sobre alguns conceitos. Pronto, aqui nós temos 3 estudantes e eles estão conversando sobre essa questão da atmosfera e o movimento. O estudante 1, ele diz que o Aracati, o vento Aracati, sopra do mar para o continente e atinge apenas a zona costeira, principalmente durante a estação da chuva, sendo ele responsável por parte dessas chuvas. Como eu já falei para vocês, o vento Aracati ele sopra do mar para o continente, mas ele não atinge apenas a zona costeira, como eu falei, ele adentra dentro do estado aqui do Ceará, ele chega até nos sertões. Então, essa afirmativa já está errada. Aqui a gente também tem o estudante 2. O vento Aracati sofre influência de gradiente de pressão, de força de atrito, da força de Coriolis, sendo, portanto, um vento de superfície que está correto. E aqui temos o estudante 3, que ele fala sobre a Coriolis, que a Coriolis muda a trajetória e a velocidade do vento. O que está errado? Ele muda a trajetória, entretanto, não interfere na velocidade, certo? E aqui estão as duas afirmativas erradas. Pronto, agora a gente vai ter uma questão sobre a duração do dia. E aqui a gente vai utilizar como exemplo 2 cidades. Kiev, que está situado no hemisfério norte, é uma capital da Ucrânia, um país no leste europeu que se destaca pela produção de grãos como girassol, milho e trigo. E Acaraú, localização, latitude 3 graus ao sul, é uma cidade da região norte do Ceará, onde fica localizada parte do perímetro irrigado do Baixo Acaraú. Para fins de cálculo, solicitados abaixo, considere 22 de dezembro como um dia de solstícios com a declinação máxima de menos 23,45 para o hemisfério sul e o dia 21 de julho como um dia de solstícios com a declinação máxima de mais 23,45 graus para o hemisfério norte. Nesse caso aqui ele já está dando o valor da declinação solar, então não precisa fazer. Calcule a duração do dia nessas duas datas. Pronto. Primeiro a gente separa os nossos dados. O que
que a gente vai precisar na questão? Na questão, a gente vai precisar do valor da declinação solar nos dias em que a questão está pedindo e também dos dados quanto à latitude do local. E é muito importante também, galera, prestar atenção na questão dos parênteses, porque os parênteses vão influenciar no resultado das questões. Então, geralmente, eu uso mais essa fórmula para usar na calculadora. Eu realmente coloco dessa maneira, para não ter perigo de errar. Então, no dia 21/6, vai ser cosseno a menos 1 da tangente de 23,45, que é a declinação solar nesse dia, vezes a tangente de 50. 50 o valor da latitude de Kiev. E vai dar, o H dele vai dar igual a 121,13. E aí, a partir desse valor, nós vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar por 2 e dividir por 15. E nós obtivemos um total, ou seja, a duração do dia, 16,15 horas. Aí a gente faz para o mês de dezembro. Da mesma forma, entretanto, nesse mês a gente vai colocar a declinação solar negativa. Então, prestem atenção nos parênteses, porque eles vão mesmo fazer total diferença nessa questão. Então, vamos fazer da mesma forma. Cosseno a menos 1 de tangente de 23,45 vezes tangente de 50, que é a latitude do local. E o H vai dar 58,87. Pronto, o número de horas do dia vai ser multiplicado por esse 52 multiplicado por 58,87 dividido por 15, na qual a gente vai obter 7,85 horas. Pronto, outra também alternativa para vocês fazerem enquanto essas questões é realizar primeiro essa questão da tangente, das duas tangentes, e depois tirar o cosseno a menos 1. Ou seja, vocês vão ver aí de acordo com o que vocês acham mais fácil para vocês no dia a dia. Aí aqui do Acaraú, também da mesma forma. Entretanto, na questão da Acaraú, nós vamos ter que prestar um pouco mais atenção, porque a latitude da cidade, ou seja, porque ela está ao sul, é negativo. Então lembre-se de sempre colocar, por exemplo, se for Fortaleza, se for a maioria das cidades do Brasil, sempre colocar o valor negativo, porque como eu já citei, vai fazer total diferença. Então, da mesma forma, a gente vai prosseguir o cálculo. Cosseno a menos 1 menos tangente de 23,45 para 21 de junho, vezes tangente de menos 3, que é a latitude do local, e o H vai dar 88,7. Esse 88,7 vai ser multiplicado por 2 e dividido por 15. A gente vai obter a duração do dia de 11,84 horas. E vamos para a outra. A outra é no mês 12, no mês de dezembro. Vai ser cosseno a menos 1, da mesma maneira, menos tangente de 23,45 vezes tangente de menos 3. E da mesma maneira vai dar 91,3. E o número de horas nós vamos obter multiplicando 91,3 dividido por 15, que vai dar 12,17, então. Não é muito complicado, mas eu espero que vocês prestem atenção na questão dos parênteses, porque eles vão fazer total diferença na hora do cálculo de vocês. Calcule o ângulo zenital em Fortaleza. Aí tem aqui os dados quanto à latitude do local no dia 22/12, com declinação solar de menos 23,45 às 15 horas. Aqui é um cálculo um pouco mais extenso, mas que a gente vai fazer o passo a passo aqui. Primeiro, a gente tem o cálculo do Z, também tem a questão da hora, e por último, a gente vai fazer o ângulo zenital. Pronto. O primeiro passo é transformar em coordenadas, que a gente viu aqui, por exemplo, que era 3,45, mas aqui não está ainda em graus, a gente precisa transformar isso, entende? A gente pega daquela mesma maneira, a gente pode multiplicar a quantidade de minutos por 60, que dá igual a 0,75. E nesse 0,75, a gente soma com aquele 3. Lembrando que como é ao sul, é menos 3, então fica menos 3,75. Passando disso, a gente já pode ir para as próximas etapas, que é fazer o ZN. ZN é igual a menos 23,75 menos 23,45 graus. E aqui é importante ressaltar mais uma vez a questão dos sinais e dos parênteses, porque vai fazer toda a influência na hora do cálculo. Então, sempre que a gente tiver valores negativos,
Tentem botar entre parênteses para não ter problema. E a gente vai ter o ZN de 19,70 ao sul. Pronto, já o cálculo da insolação. O cálculo da insolação vai ser basicamente a hora menos 12 vezes 15. E a hora, a gente já falou, é às 5 horas. 5 menos 12 vezes 15 dá igual a menos 105. E com esses dados, nós já podemos encaixar na fórmula do ZN. E pronto, vai ser cosseno de ZN é igual a seno da latitude vezes seno da declinação solar, mais cosseno da latitude vezes cosseno da declinação solar vezes cosseno da hora que a gente obteve. E a gente vai substituindo nas fórmulas, sempre obedecendo a questão dos parênteses, para não dar valores diferentes. E no final, a gente obtém menos 0,21. Só que a gente tem que tirar o cosseno ainda. Então, o que a gente faz? A gente isola o ZN, que aqui está ZH, perdão, ZN. Aí a gente coloca cosseno a menos 1, porque ele foi para o outro lado da igualdade. Cosseno a menos 1 vezes 0 vezes menos 0,21. Dá igual, o ZN dá igual a 102 graus. Uma coisa que eu queria ressaltar para vocês é sobre o cosseno a menos 1. Pode ser uma coisa bem fácil, mas talvez algum de vocês não lembre. Para colocar o cosseno a menos 1 nas calculadoras científicas em geral, a gente aperta o atalho Shift e cosseno, que é dar cosseno a menos 1, certo? E pronto. Aqui nós temos uma questão de quebra-vento. Como é que a gente vai falar um pouco sobre isso? Pronto. Você tem uma área que você precisa instalar quebra-ventos e você vai escolher plantas. As plantas que você escolher vai ter que ter uma certa característica quanto à estrutura. Tem que ser plantas bem fixadas, ou seja, com raízes bem fixas, profundas até mesmo, que consigam aguentar, porque muitas vezes a velocidade do vento é muito alta. É importante também ter plantas eretas, com as copas bem organizadas, de maneira que não atrapalhe também a cultura que você vai escolher para aquele determinado local, certo? Então eu quero que vocês entendam um pouco sobre isso, sobre a fisiologia de uma planta que vocês vão escolher para isso. Até lembrando disso, essa semana a gente foi conhecer uma fazenda, e nessa fazenda ele fazia essa questão dos quebra-ventos. Ele fazia com uma planta que tinha um poste ereto, ela tinha raízes bem fixadas, e tudo isso dá para entender um pouco na prática a importância de se entender sobre esse assunto. E quanto à questão do quebra-vento, vamos explicar um pouco. Bom, pronto. Se um quebra-vento ele vem em direção norte, é importante que a gente quebre, meio que entre aspas, quebre esse vento ao meio. Então, se esse quebra-vento vem em direção norte, o ideal é que seja oeste para leste, certo? E assim vice-versa. Por exemplo, se esse quebra-vento ele vem em direção nordeste, é interessante que o quebra-vento, se esse vento vem em direção nordeste, é interessante que o quebra-vento realize a seguinte trajeto, seja de noroeste para sudeste. Ou seja, sempre vai cortar meio que cortar aquela direção do vento. Iria assim, ele vai cortar, vai traçar assim no meio e evitar que ele se propague ainda mais. E é isso, galera, obrigada. Eu espero que vocês estejam prontos para a prova de amanhã, vai dar tudo certo. E não se preocupem, vocês vão ser muito bons. Boa noite.